porque estava alicerçada na rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia. E a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa, e ela caiu, e a sua queda foi grande. Senhor Deus e Pai, nós queremos exaltá-lo mais uma vez, por essa tua palavra que acabamos de ler. Eu sei, ó Deus, que foi o teu Santo Espírito, Pai, quem inspirou o evangelista Mateus a escrever essas verdades, ó Pai, que saíram diretamente dos lábios do nosso Senhor e Salvador Jesus. É por isso, ó Deus, que nessa noite nós pedimos ao Senhor que ilumine as nossas mentes, ilumine os nossos corações, Senhor, de modo que ao ouvir este texto, a exposição bíblica, ó Pai, desta tua palavra, que não seja um peso para os nossos corações, ó Deus, um peso maior do que possamos suportar, mas Deus querido, que seja uma advertência, que seja um chamado para nós, que seja, ó Deus, uma motivação para olharmos para as coisas do teu reino, que seja, ó Deus, para nós um alerta para as nossas vidas. Eu sei, ó Deus, que se não fosse o Senhor, se não fosse a ação poderosa do teu Santo Espírito em nós e através de nós, nós não suportaríamos, ó Deus, nós não conseguiríamos, nós não teríamos sucesso, Pai, na caminhada cristã. Mas na certeza que nós temos, de que é o teu Santo Espírito quem nos conduz, que é a tua palavra, Deus, verdadeira, que nos dá um caminho plano para seguirmos, é que nós estamos pedindo ao Senhor. Ajuda-nos, ó Pai. E ao compartilharmos esse texto, que as verdades contidas e extraídas dele possam de fato abençoar as nossas vidas e corações nessa noite, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. É muito importante escolher. E todos nós, em nossa vida, passamos o tempo todo escolhendo. Fazemos uma diversidade muito grande de escolhas. Eu acho que eu já contei essa história aqui, porque depois que você passa de 10 anos na igreja, você começa a repetir as histórias. Não que eu seja velho, mas parece que o negócio é mais ou menos assim. Alguns anos atrás, a minha família e eu estivemos em viagem para o Mato Grosso, uma viagem cheia de aventuras, né? Tipo assim, comprar comida numa churrascaria e levar uma toalha de mesa, escolher uma árvore no meio do caminho, estender aquele pano assim grande, colocar aquele montoeiro de criança, 3, assim, então comer no relento. E uma dessas viagens, desse modo, nós resolvemos que a gente iria para um caminho diferente. Alguém nos orientou, olha, tem um caminho assim, chegando assim, que é um caminho um pouquinho mais longe, um pouquinho mais perto. Talvez você ganhe até para não ter que pagar pedágio, esse negócio todo. Então nós, depois de recolhermos os panos ali, saímos, pegamos essa estradinha que a pessoa nos ajudou. Quando chegou perto da bifurcação, eu falei, vou perguntar de novo, né? Aí tinha lá um senhor lá, perguntei, escuta, tô querendo ir para tal lugar assim, assim, disseram que esse caminho aqui, ele é um caminho mais curto. Ele falou, é um caminho mais curto. Tem uns 20 quilômetros de terra, mas é um caminho mais curto. O senhor vai entrar com o seu carro aqui? Eu falei, disseram que o caminho é curto. Tudo bem, como eu disse, tem terra. Comecei a caminhar, andar, passou uns 3 quilômetros, o asfalto ficou para trás, sobrou terra. Começamos a andar, daqui a pouco a estrada começou a encurtar, até chegar num lugar onde não tinha mais quase que passar, só uma vala lá cheia de barro. Bom, estou aqui, andei 15 quilômetros, tenho que continuar para dentro. Pisei no Classic, pau, 1.0, coitado. Pronto, atolou e agora não conseguia mais sair de lá. Eu não sei até hoje se aqueles 2 cavaleiros que nos socorreram, com um matinho na boca, um caipira, se eles eram anjos. Não vou afirmar isso.
Mas eles apareceram do nada, num desespero, anoitecendo, e agora que eu vou ter que dormir aqui, 3 crianças, o que vai acontecer? E lá vai então, entra aí, moço, pisa fundo aí. E aí, pisei lá e saiu, falou, ó, vou dar um conselho para o senhor. Eu não, estou indo por aqui, disse que falta 5 quilômetros. Mas se eu fosse o senhor, eu voltava. Pus as crianças no carro, dei a volta e voltei. Falei assim, só passa tração nas 4 rodas. 1.0 do Classic não ia passar nunca por ali, né? E então, voltamos. Não foi uma boa escolha aquele dia. Por exemplo, sexta-feira agora, nós, Mel e eu, fomos a 3 Lagoas para uma reunião que nós tivemos ali, e quando eu disse para o meu amigo assim, olha, só de pedágio paguei R$80, por que não veio por Tupã? Não paga pedágio. Falei, é a estrada, é mais ou menos, então eu prefiro pagar o pedágio. Então muitas vezes, irmãos, e aí, interessante porque hoje nós temos o bendito GPS, né? Você põe lá, pipi, 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 ele faz você chegar, você não se perde mais. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque algumas vezes as nossas escolhas, elas não são boas. Embora a gente viva o tempo todo escolhendo, mas algumas vezes as escolhas que nós fazemos, elas não são muito boas. Estamos aqui no final do Sermão da Montanha. Jesus já tratou muitos assuntos com os seus discípulos, ele está terminando o seu sermão, e agora então ele vai nos chamar a algumas escolhas, a algumas responsabilidades, a alguns desafios. Ele então senta com os discípulos, senta com aquela multidão, começa a conversar, dá uma série de ensinamentos, fala sobre o caráter do reino, fala quem participa do reino, fala sobre como modos nós temos que cultuar, fala como modos nós temos que ofertar, jejuar, fala como modos nós temos que viver para esse Deus. Ele trata conosco a questão da ostentação, ele fala dos recursos financeiros, ele fala de como temos que tratar os nossos inimigos, como temos que pensar, às vezes, na lei humana que valoriza o homicídio, ele fala do adultério, ele fala de juramentos, ele fala de uma série de coisas. Ele termina isso, ele começa então, aqui no versículo de número 13, chamar agora a multidão e os discípulos para alguma responsabilidade. Dito isto, posto isso, ensinado isso, agora vocês precisam começar a tomar algumas decisões. Vocês precisam começar agora a olhar para o reino de Deus, para esse quadro que eu pintei do reino de Deus e tomar agora algumas escolhas. Esse Jesus que nós conhecemos, quando você começa a ler a Bíblia, a literatura bíblica, você percebe que Jesus ele é o maior professor que nós já conhecemos. Ele tinha essa capacidade de encontrar ilustração para tudo. Ele começava a contar uma história, ficou difícil, puxava uma ilustração, para ficar mais fácil. E aqui nesse texto, irmãos, dos versos de 13 até 27, ele tem então ele usa pelo menos 3 ilustrações, ou 3 pares de ilustrações, que vão nos ajudar a pensar nisso. Agora, essas 3 duplas de ilustrações, por quê? Porque são 3, e cada uma delas, ele tem uma dupla, um contraste aqui, para nos ensinar alguma coisa. Ele fala de 2 portas e 2 caminhos. Ele fala de 2 árvores, e ele fala de 2 construções. 2 portas, 2 árvores e 2 construções. O que é que Jesus queria ensinar para os seus discípulos no final do seu sermão, ali, naquele momento, no sermão, terminando o sermão da montanha? Ele queria que os seus discípulos entendessem que era necessário agora, que depois desse momento, eles entendessem que deveriam tomar decisões, que deveriam escolher, que deveriam sair de ouvir aquilo tudo agora e sair para uma decisão. Jesus vai chamar a atenção dos seus ouvintes, como eles deveriam escolher, qual seria a maneira de escolher. Eles precisariam do que chamamos hoje, e às vezes sem até entendermos o que é isso, de discernimento. Sabe o que é discernimento? Aí eu fui para o dicionário para poder saber melhor, para te explicar. É a capacidade de compreender situações. Discernimento é a capacidade de separar o certo do errado. Discernimento é a capacidade de avaliar as coisas com bom senso, com clareza, com juízo. Então, quando olhamos para esse texto, irmãos, na verdade, ele continua dentro daquela linha de pensamento do capítulo 7, de julgamento. Não julgue o outro, ou julgue o outro.
julgue a si mesmo, e agora então, deve fazer escolhas a partir daquilo que você ouviu. Então, em outras palavras, discernimento significa saber escolher. Será que nós sabemos escolher? Será que nós sabemos como escolher a coisa certa? Esse texto continua na linha desse processo de julgamento, de sabermos definir o que é certo e o que é errado, e como nós vamos então agir. Precisamos saber, irmãos, à luz desse texto, quem são aqueles que estão ensinando, e à luz do que eles ensinam, o que eles fazem. Mas também precisamos saber quem nós somos. E o que fazemos, à luz daquilo que nós temos aprendido. Precisamos avaliar o que eles dizem, o que fazem e o que nós ouvimos e fazemos. Eu quero repetir isso para ficar claro, irmãos. Nós precisamos de discernimento, a capacidade de escolher bem. As ilustrações que eu vou mencionar com os irmãos aqui rapidamente, nos ajudam a entender algumas verdades absolutas a respeito do reino de Deus, que é tão absoluta para aquele momento da história há 2000 anos atrás, como é absoluta para os nossos dias hoje. São princípios eternos que Jesus falou lá, que tirando a cultura, tirando a religiosidade, tirando os padrões da sociedade daquele momento, esses princípios perduram até os dias de hoje. E é por isso, então, que podemos falar como sendo princípios que Deus mesmo estabeleceu na pessoa e na obra de Jesus. Agora, antes de verificarmos essas verdades absolutas, eu quero deixar 3 coisas para você pensar. Primeiro, essas escolhas não oferecem meio termo. Todas as 3 ilustrações que nós vamos conversar hoje à noite, elas não permitem meio termo. É tipo preto e branco. É tipo direita e esquerda. Não há uma permissão nessas palavras de Cristo para meio termo, para o cinza, por exemplo. Não. Segunda verdade, essas escolhas são reconhecidas pelo próprio Deus. Deus sabe as escolhas que nós fazemos e por que as fazemos. Terceira verdade, as escolhas sempre trarão consequências, boas ou ruins. Então, toda escolha oferece, não há meio termo nas nossas escolhas, todas elas são reconhecidas por Deus e todas trazem consequências. À luz disso, irmãos, olhemos agora para essas 3 ilustrações que Jesus aqui usa para nós. A primeira verdade absoluta é que os servos fiéis escolhem a porta certa. Os servos fiéis escolhem a porta certa. Então, ele vai usar a ilustração dos versos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela, pois a porta é estreita e o caminho que conduz à vida apertado, e são poucos que a encontram. Ele vai dizer então que há uma porta estreita e uma porta larga, e que ele estava dizendo aos seus discípulos e à multidão que eles precisavam escolher. Havia uma religião vigente, chamada religião judaica, que tinha um processo gigantesco de leis para serem cumpridas. Algumas que ele mesmo combateu aqui, porque além da lei, eles exigiam mais coisas do que a lei. Então Jesus vai dizer que o que ele estava trazendo de novo, uma nova maneira de ver aquilo que a lei estava ensinando, ele não vai deixar a lei para trás, mas vai mostrar que eles estavam usando a lei para os seus próprios desejos pessoais. De modo que Jesus então vai dizer aqui, irmãos, que aquilo que ele estava trazendo era algo novo. Interessante que quando ele escreve nos evangelhos, ele vai dizer que não se pode colocar um vinho novo em odres velhos. Não se pode cozer uma roupa, um tecido novo, num tecido velho. Ou seja, o vinho novo vai romper os odres. E o tecido novo vai romper o tecido velho. Então significa que aquilo que eu estou trazendo não cabe dentro desse sistema religioso que vocês criaram, com uma lei exacerbada, com uma lei que oprime as pessoas, com uma lei que está centrada no homem e não em Deus, uma lei que está centrada no sacrifício do homem e não no sacrifício de Cristo.
De modo, irmãos, que quando nós olhamos para esse texto, ele vai dizer então, é mais que necessário, é absolutamente necessário que vocês escolham a porta. Agora, irmãos, ele vai colocar alguns conceitos interessantes aqui, porque ele vai dizer que esta porta larga tem um caminho espaçoso. É aqui que ele vai colocar então, dizendo que a minoria das pessoas é que escolhem o reino de Deus. A minoria das pessoas é que escolhem caminhar no reino. É a minoria das pessoas que vestem a camisa do Senhor, que veste a camisa do reino, que caminha com Ele. Ele vai dizer que é uma porta muito larga, espaçosa, que todo mundo vai por ela, e vamos lá porque é isso mesmo. Porque, irmãos, quando ele começa a descrever, no capítulo 5, o que é o reino de Deus, descrever quais são as características que envolvem o reino de Deus, como deve ser a adoração a Deus, como deve ser a vida no sentido de devocional, como deve ser o cuidado com as pessoas, o trato com as pessoas e o trato consigo mesmo, ele diz, agora vocês precisam decidir. É muito mais fácil viver no mundo de qualquer jeito. É muito mais fácil viver nesse mundo hoje, irmãos, indo atrás de todo mundo e fazendo o que todo mundo faz. Aliás, essa conversa aqui, não, porque todo mundo faz. Quem diz que todo mundo faz está certo? Na sua sala de aula, quantos crentes tem lá? Eu estou tirando essa ideia de cristãos que usam no Brasil. Não, todo mundo é cristão. Eu estou dizendo quem segue de fato a Jesus. Quem entrou pela porta de fato. Se nós contarmos hoje aqui em Garça, 50 mil habitantes, sei lá quantos? Quantos crentes fiéis nós temos? 15% da cidade? Isso é muito sério. É muito mais fácil você entender, irmãos, que aquilo que Jesus está chamando não é para um evangelho oba-oba, o evangelho light, as coisas que podem acontecer de qualquer jeito. Ele vai dizer aqui que essa porta é estreita. Ela é difícil de ser transitada. Não é fácil caminhar na porta estreita. Passar pela porta. Porque a porta estreita leva também para um caminho estreito. Mas é interessante também que no mesmo livro de Mateus, lá no capítulo 11, ele vai dizer então que todos que estão cansados e sobrecarregados devem vir a mim. Porque o meu fardo é leve e meu jugo é suave. A perspectiva que tem, que as pessoas pensam que andar esse mundo de liberdade, esse mundo de libertinagem, que tudo pode, desde os relacionamentos de namoro, irmãos, de vida, de educação de filhos, de vida cristã, de escola, de academia, de tudo, até na igreja, com conceitos liberais que surgem hoje, que tudo pode. Então, quando nós resolvemos que nós vamos olhar para Jesus, não pense que é alguma coisa fácil. Porque a primeira coisa que Jesus fala com os seus discípulos, quando ele os chama, é que eu não estou chamando vocês para uma coisa fácil. Até ele diz, pensem bem. Não se vai construir lá uma construção antes de olhar o que é, porque seguir a Jesus não é coisa fácil. Não é para qualquer um. Porque é difícil. Porque, irmãos, é muito grande a pressão que o mundo oferece, é muito grande a pressão que a porta maior está aberta. Hoje, tudo que você vê no mundo tem a ver com uma pressão para aquilo que é ruim. Eu sei você, moça, e você, garoto, passa uma dificuldade muito grande com isso. Em todos os níveis de relacionamento, da sexualidade, não é? do garoto que não ficou com 3, 4 moças naquele baile, naquela festa, naquela coisa toda. Isso começar a enumerar todas as pressões que nós temos aqui, você que é homem, você que é mulher, você que é profissional, você que é empregado, todos os lugares que a gente está vivendo hoje está corrompido. Você não liga a sua TV hoje, irmãos, de 10 notícias, geralmente 9 delas tem a ver com essa porta larga, com o tudo pode, com o jeitinho brasileiro, com as coisas fáceis. Porque é assim. Agora, Jesus já sabia disso lá atrás, ele vai dizer isso. Mas isso é uma escolha que eu e você precisamos fazer.
É uma escolha que qualquer pessoa que de fato queira ser um servo fiel, precisa escolher. Precisa escolher a porta certa. Se você quer uma vida de tranquilidade, uma vida, como diz a Isabela agora há pouco, aqui e agora, dos privilégios da carnalidade, da vida e de tudo mais, então escolha a porta onde todo mundo vai. Mas não é essa porta que Jesus oferece. Quando João escreve o seu livro, o seu evangelho, ele vai dizer que Jesus é a porta. E ele tem um padrão de vida para aqueles que querem viver com ele. E por que é interessante isso, irmãos? Porque quando você vê aqui, não tem um meio termo. E alguns querem, não, eu posso viver uma vida cristã e eu posso viver uma vida... Não, você não pode. Você não pode. Não há meio termos no evangelho. Por isso que ele é absolutamente radical, esse Jesus. Você não pode querer servir e aí já falou lá atrás, aqui mesmo no Sermão da Montanha, uns dias atrás, quando ele fala que de servir a Deus é mamão. Não é possível. Então, o texto do Sermão da Montanha, ele é absolutamente um texto que não dá meio termos. Você precisa escolher o que você vai fazer. E se você escolheu Jesus, então você precisa viver para Ele. E aí Ele vai ajudá-lo a caminhar nesse caminho mais difícil. Agora, sabe que é o segredo desse texto, irmãos, aqui, dessa questão de porta estreita e porta larga? É que as pessoas esquecem que aqui também estão as consequências. Ele vai dizer que a porta larga, ela produz espaçoso caminho que conduz à perdição, e muitos os que encontram e entram por ela. Todas as vezes que as nossas decisões, que as portas que nós entramos, elas não são portas abençoadas por Deus, a crise chega logo depois, a consequência chega logo depois, a conta chega logo depois. Porque ao mesmo tempo que Jesus então orienta, ele adverte. Ele diz o que é preciso fazer e não fazer. Irmãos, absolutamente errado esse pensamento de que viver para o reino é retrógrado, viver para o reino é prisão, viver para o reino é alguma coisa aprisionante. Eu sou completamente feliz, graças a Deus. Nos meus quase 45 anos de igreja, onde os meus pais me educaram no Evangelho, eu fui um adolescente normal, eu passei por todas as crises que todo mundo passa, graças a Deus eu nunca desviei do Evangelho, os meus pais sempre disseram sim e não, e acabou a conversa. Eu aprendi isso caminhando no caminho mais estreito, e graças a Deus por isso, que tudo que eu vivi, na minha agenda, se eu posso escrever, no meu histórico de vida, eu fui e sou completamente feliz. Eu não passei por crises que os meus amigos passaram. Eu não engravidei moça nenhuma na rua. Minhas irmãs não caminharam nessa direção. Não se envolveram com pessoas que não tinham uma visão do reino. Os meus pais, 53 anos de vida juntos. Passamos apertado financeiramente. Mas o nosso Senhor, do qual tem uma porta estreita e um caminho apertado, nos conduziu sempre com alegria. Então eu não vejo essa alegria toda que dizem que tem por aí, quando toda vez que usa essa alegria, quebra a cara, sofre, chora, arrebenta tudo, volta arrebentado. Vale a pena, irmãos, passar por essa porta estreita. Porque aqueles que estão a nos conduzir com alegria por esse caminho todo, na hora da crise, vocês não vão encontrá-los. São os primeiros a sumir. São os primeiros a não ter o que te oferecer. Mas o reino de Deus é diferente. O caminho do reino é diferente. O caminho de Deus é diferente porque nós podemos contar com a graça, com a misericórdia desse Jesus, que diz, este é o caminho. E aí, em contrapartida, ele vai dizer, pois a porta é estreita e o caminho que conduz à vida. Eu louvo a Deus pelo privilégio que eu tenho, irmãos. E eu sei que boa parte dos irmãos que estão aqui também foram privilegiados com isso. Alguns se converteram muito tarde, não é? E experimentaram alguns dissabores da vida ainda. Mas alguns crentes enfrentam alguns dissabores
Porque não conseguem ver que porta estreita é porta estreita e não tem meio termo. Você não pode servir a Cristo, que salvou você com o sacrifício na cruz, e viver como você quer. Mas se você escolhe viver como você quer, você saiba também que as circunstâncias adversas virão e você estará sozinho. Você se rebelou contra o seu pai, quando eu digo assim, pai, no sentido, pai eterno, o nosso Deus, ou Jesus Cristo, mas quantas vezes também na paternidade aqui, achamos que nós sabemos tudo. E queridos, nós precisamos considerar isso, você é adolescente, é junior, é jovem, é homem, é mulher, é casado, pense nisso. Deus estabeleceu um padrão de vida e comportamento que não é retrógrado. Por que não é? Porque Ele vai cuidar de você. Porque Ele vai dar os resultados. Você vai continuar tendo que pagar conta de luz, conta de energia elétrica, pagar juros no banco se você não pagar o dinheiro, seu carro vai quebrar, vai faltar gasolina, você vai ficar doente, você pode morrer de câncer. É isso mesmo. Não é? Mas estar com Cristo, saber que Ele está perto de mim, é muito melhor. Aleluia, irmãos, porque nós podemos crer num Deus que não nos afasta, não nos deixa preocupados e desesperados, e agora o que vai ser? Estava conversando esse dia com a Sueli, e dizendo, olha, o texto bíblico diz para nós claramente isso, se nós vivemos, para o Senhor vivemos, mas se morremos, para o Senhor morremos, porque vivamos ou morramos, nós somos do Senhor. E quantas pessoas nós conhecemos, amigos, irmãos, parentes, homens, esposos, filhos, que estão perdidos, por um caminho sem nenhuma esperança, e aqui ele vai dizer que tem que haver uma escolha. E essa escolha, irmãos, ela é maravilhosa porque ela aponta para Jesus, para a porta. Mas ele não para por aí, porque ele vai dizer, irmãos, que os fiéis escolhem a porta certa, que conduzem à vida. Ele vai dizer que os fiéis escolhem o padrão da verdade. Eles entram para o reino de Deus e nesse reino, infelizmente, tem falsos mestres. E ele então vai dizer aqui no versículos de números 15 a 23, falando exatamente de quem? Cuidado com os falsos profetas. Irmãos, esse tema, falsos profetas, ele está em todo o Novo Testamento. As cartas de 1 Coríntios, Timóteo, Tito, Judas, Gálatas e todos os outros aqui, estão cheias de informações. Acautelai-vos com os cães, vimos na semana passada. Acautelai-vos com os porcos. Uma palavra dura para dizer que há falsos mestres que se levantam no seio da igreja, da religiosidade, e passam a tomar. E agora é interessante, porque ele vai dizer, esses falsos profetas que vêm a vós disfarçados em pele de ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Paulo, irmãos, vai dizer, em Atos dos Apóstolos, conversando ali com os líderes da igreja de Éfeso, ele vai dizer, estou indo embora, mas levantarão-se diante da igreja homens infiéis, falsos mestres, que instarão coisas erradas, que não tem nada a ver com o evangelho. Irmãos, esse é o nosso tempo. Então ligamos a TV, lemos alguns livros, vamos para a internet, e ouvimos alguns líderes e mestres, até com certa posição social, ou posição religiosa, em que os seus ensinos são perniciosos. Vá para uma revista Forbes, uma revista internacional que mostra aí os homens mais poderosos do mundo, e lá estão pastores, que os seus ensinos são perniciosos, que as suas fazendas têm 10 mil, 20 mil, 30 mil cabeças de gado, que os seus aviões são comprados a rodo, enquanto as suas ovelhas e fiéis passam necessidades, sofrem e têm dificuldades. Ovelhas e lobos. E sabe, irmãos, interessante porque Jesus coloca essa figura interessante, porque ele fala que é travestido de ovelha. É como se eles vivessem como são ovelhas, mas quando eles se manifestam como lobos, mas não dá para saber, porque demora tempo para ele poder
Quando acorda o povo, quando as pessoas acordam, elas são tomadas do quê? De assalto rapidamente. Ele vem e devora. Olha, deixa eu mostrar aqui uma coisa interessante. Ele vai dizer, logo depois do texto, pelos frutos vocês vão conhecer essas pessoas. Pelos frutos vão conhecer os falsos mestres. Por acaso colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos de plantas com espinhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos. Árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus. Nenhuma árvore má dá frutos bons. Toda árvore que não produz fruto bom é cortada e lançada no fogo. Portanto, vós os conhecereis pelos frutos. Às vezes, os ensinamentos têm lá, são muito bonitos, tem meias verdades, e meia verdade é mentira. Toda uma proposta muito bonitinha, mas que aprisiona as pessoas, que as escravizam, que as levam a caminhos tortuosos, mesmo sem travestido de uma religiosidade. Isso é mentira, isso é falsidade. Agora, como é que eu sei que esses lobos estão travestidos de ovelha? Como é que eu sei? Quando eu ligo a TV, quando eu vou para a internet, quando eu ouço alguém pregando, um líder pregando, como é que eu sei isso? Pelos frutos deles. Então tenha pelo menos o bom senso de buscar quem são essas pessoas, o que eles estão fazendo, como eles estão vivendo. Irmãos, caráter. Caráter produz coisas boas. O mau caráter produz coisas ruins. O bom não pode ser ruim e o ruim ser bom, pelo menos em termos de árvore. Você não planta lá um pé de jaca e nasce lá uma fruta de tamarindo, Johnny. Tem como? Não, né? Você plantar lá uma melancia, vai nascer melancia. Mas algumas vezes o que se percebe, irmãos, e aqui, por que Jesus mostra a questão das ovelhas e dos lobos? Porque é possível que alguém engane o seu temperamento, seu linguajar fácil, para poder enganar pessoas. Mas fruto não tem como. O fruto é ruim porque a árvore é ruim. O fruto é bom porque a árvore é boa. É isso que ele está dizendo aqui. Agora, olha só para nós. Os servos fiéis escolhem o padrão da verdade. E por que isso é assim? Olhe para o texto. Verso 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está no céu. Irmãos, é muita religiosidade, é muito mimimi, é muito Senhor, Senhor, é muita coisa. E aí, qualquer tipo de situação que você vê por aí hoje, você percebe isso. Esse mimimi, o nome de Jesus sendo exaltado. Mas, na verdade, uma exaltação de fato que transforme caráter, que mude vida, a não ser usar a religião e a religiosidade e a boa-fé das pessoas para levá-las para um lugar que não é a graça e o reino que Deus quis estabelecer em Cristo Jesus quando o mandou para este mundo. Ele diz aqui no versículo 22, naquele dia, muitos me dirão, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi. Eu gosto muito disso, irmãos, porque isso aqui é palavra de Jesus. Ele vai dizer, eu direi para vocês. Porque a Bíblia nos dá conta na sua história, que lá na eternidade, Cristo o Cordeiro, o único que poderá abrir o livro, ele vai julgar. Ele não será mais Jesus morto na cruz, mas o justo juiz que há de julgar vivos e mortos. Daqueles que escolheram a porta estreita, aqueles que escolheram o padrão da verdade, aqueles que não corromperam o evangelho, que não se entregaram a conselhos ruins, ele vai dizer, eu direi naquele dia claramente, nunca vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Isso é triste, irmão, sabe por quê? Porque dentro da religiosidade brasileira, que está do mundo, há muita gente travestida de lobo. Ou muito lobo travestido de ovelha. Eles não pertencem a Deus. Falam bonito.
Tem comunidade que cresce. Mas não é isso que nós queremos. Ele espera fidelidade de nós, e não multidão de pessoas. O processo não é multidão, o processo é fidelidade. E aí, por isso que ele vai dizer aqui, que esta preocupação dos fiéis é andarem na verdade. Então, ouvidos atentos ao que você ouve aqui na nossa igreja. Ouvidos atentos ao que você ouve nas nossas reuniões, nos pequenos grupos, na escola bíblica. Tem que estar aqui na palavra. Numa interpretação onde Cristo é a chave hermenêutica, ou o ponto central da nossa interpretação. Qualquer outra coisa, irmãos, não será verdade bíblica. O lobo pode se disfarçar de ovelha para enganar. Mas a árvore não consegue mentir nos seus frutos. Porque o que é bom, e o que não presta, não presta. Pelo menos, olhando aqui os exemplos que Jesus está nos dando. E o que é muito importante aqui, irmãos, é que Jesus sabe quem são os seus. Sabe quem é o fiel. Sabe quem é aquele que de fato serve. E o mais legal é que você também sabe a quem você pertence. Você sabe para onde você vai. Porque é muito claro isso aqui. Para terminar, ele vai usar a terceira verdade absoluta. E por que absoluta? Porque não tem meio termo. Ou você entra na porta certa ou na porta errada, ou você vive o padrão certo ou um padrão errado, ou você obedece ao Senhor ou não obedece. Então, eu entro para o reino de Deus, me apresentando um padrão dele, eu recebo esse padrão, mas eu preciso saber se eu quero obedecer ou não. Porque pode ser que eu não queira obedecer o padrão que eu encontrei aqui. Os crentes fiéis, os servos fiéis, obedecem o padrão. Escolhem obedecer o padrão. Escolhem a porta, escolhem o padrão certo e escolhem a obediência. Porque é escolha. Porque eu e você precisamos olhar para aquilo que nós recebemos e escolher aquilo que a gente quer fazer. Olha só. Ele vai dizer, todo aquele, qualquer um, que ouve essas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sob a rocha. Veio a chuva, os rios se encheram. Verso 25, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa, contudo ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Interessante aqui, irmãos, que ele diz que o fundamento é uma rocha. Mais do que isso, ele vai dizer que o que faz, e dá o exemplo aqui, né, das duas edificações, das duas construções aqui, ele vai dizer que se você ouve as minhas palavras e as põe em prática, os seus pés estão sobre uma rocha. Ele vai dizer que você é prudente. Então, o servo fiel, o crente em Jesus, que sabe que tem limitações, que sabe que tem que chorar pelos seus pecados, que sabe que tem que ter o caráter de Cristo. Interessante, porque no capítulo 5 ele vai mencionar isso. Ele abre o sermão dizendo que os bem-aventurados são aqueles que se reconhecem pobres de espírito, que choram, que são humildes, e eles não conseguem fazer nada disso sozinhos, a não ser pela obra e ministério de Jesus. Então, quando eu disse que nós começaremos esse sermão, para você não ficar com peso nas costas, não se engane, você precisa escolher. E ao escolher isso, escolher o caminho mais apertado, escolher o padrão de Deus, escolher obedecer e pagar o preço disso, conte com a graça, com o cuidado, com a direção, com o poder de Deus na sua vida. Mas se o contrário é verdade, então você vai viver do seu jeito e pagar o preço do seu jeito. Mas quando ele vai dizer então que a casa na rocha é de alguém prudente. Agora, olha, do mesmo modo ele vai dizer, não há meio termo, ou pratica ou não pratica. Ele vai dizer, Deus sabe isso, Ele reconhece isso. E ele vai dizer, as escolhas trazem consequências. E onde está isso no texto, irmãos? Ele vai dizer que a prática da palavra, a prática do evangelho, de ouvir aquilo que Deus está dizendo, faz com que você edifique uma casa sobre a rocha. A chuva vem, as tempestades da vida, as dificuldades, as crises, os problemas, as angústias, todas essas coisas acontecem, mas a casa não cai.
A vida não se dissipa. Você não se entrega, porque você pertence a Cristo, pertence ao reino de Deus, promessa eterna. Acho interessante a Isabela dizer que nós vamos receber promessas espirituais, é verdade, né? Mas Ele, pelas gotas da sua graça, né, nos permite que nós tenhamos outras coisas boas também para nós aqui, mas não podemos focar os nossos olhos nessas coisas, porque os nossos olhos devem estar em Cristo. Então, tudo que nós construímos, devemos perguntar, isso edifica a rocha? Os meus estão na rocha? Eu tenho certeza disso. Agora, é interessante, irmãos, que ele vai comparar agora a uma casa que é construída na areia. Quem constrói casa na areia? O desobediente. Mas todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as põe em prática, não obedece, será comparado a um homem tolo, insensato, que não pensou antes, que não se ajuizou. Ele edifica uma casa sobre areia. Você já foi para a praia, se você já foi, e construiu um castelo de areia lá? Construiu, Kaique? Quando você está quase acabando, vem aquela onda, lava tudo. Na praia não tem consequência nenhuma, está divertindo, está de férias, né? Mas na sua vida, tem consequências difíceis construir sua casa na areia. Se Jesus não é a rocha da sua vida, sua casa é de areia. Tudo que você conquistar aqui, um dia vai embora. E mais do que isso, haverá perdição para a sua vida e não salvação. E isso da boca do próprio Jesus, ele vai dizer então, aqui no final do texto, e a chuva caiu e os rios encheram, as mesmas coisas que acontecem na vida de um crente que constrói sua casa, que obedece, acontece na vida de alguém que constrói sua casa na areia porque é rebelde. Os mesmos ventos sopraram, bateram contra aquela casa e ela caiu, e foi grande a sua dificuldade. Então, irmãos, quando você olha para um texto como esse, você fica a pensar o seguinte: eu tenho que escolher. Eu não consigo escolher a salvação, eu não consigo escolher o modo de salvação, porque Deus fez isso. Ele diz que a única maneira de alguém ser salvo é passando pela cruz de Jesus, é reconhecendo que você precisa dele, não há outra maneira. Mas eu preciso responder positivamente a esse Deus, aquilo que ele já planejou. Está no caminho estreito ou caminho largo? Vai pela onda do mundo, pela cultura do mundo? Você faz o que todo mundo faz? Quer liberdade? Está tudo legal? É esse o seu caminho? Ok, sem nenhum problema. Como vai sua vida? Quem você tem ouvido? E quando você ouve, que padrão estabelece aí? É o padrão que tem base na palavra de Deus ou na palavra de homens? Das coisas que eles prometem, das coisas que eles dizem que podem fazer. Quando Jesus termina esse sermão, irmãos, ele vai dizer: tudo o que eu disse a vocês precisa ser praticado. E se você não praticar, virá as consequências sobre você. E sabe, irmãos, eu não estou aqui preocupado se com esse texto seja uma ameaça. Ela não é uma ameaça, ela é uma advertência de que nós precisamos escolher o caminho certo. E só tem dois caminhos que conduzem para a eternidade. Aliás, interessante, porque os dois caminhos conduzem para a eternidade, né? Um para a eternidade sem Deus e um para a eternidade com Deus. E por que isso? Quando Deus construiu o ser humano, ele fez o homem um ser com aspecto espiritual e com aspecto físico. Alguns chamam isso aí alguns dizem que são tricotomistas, creem no corpo, alma e espírito. Outros são dicotomistas, creem apenas em corpo e alma. Não importa o que você creia. Aqui, Deus construiu você com uma parte física e uma parte espiritual. A parte física morre porque é carne, biologicamente falando. O espírito, a alma, não morre nunca. E as duas deverão estar diante dele. E ele vai dizer aqui: afastai-vos de mim para o fogo eterno, que eu não vos conheço, se você escolheu errado. Não se
Não olhou para a proposta que ele fez. Agora, não nos enganemos, irmãos. Você pode ter escolhido a porta estreita, ter caminhado nela ou estar caminhando nela. Mas tem começado a ouvir coisas que não deveria. Confiar em coisas que não deveria. E tem se rebelado contra a palavra de Deus. Então quero repetir isso. Não tem meio termo. Ou você obedece ou você não obedece. Deus está vendo todas essas coisas porque Ele reconhece cada um. E terceiro, essas circunstâncias e decisões nossas trarão consequências. Certamente terão consequências. E isso é apenas um aviso que Ele está dando, uma advertência. Quero terminar dizendo o seguinte, que no capítulo 13 de Lucas, é um texto paralelo a esse, abre aí Lucas 13, na sua Bíblia, rapidinho. Verso 22. Há uma coisa interessante aí, porque ele diz, Jesus percorria as cidades e os povoados, ensinando e caminhando para Jerusalém. E uma pessoa lhe perguntou, Senhor, são poucos os que se salvam? Ao que ele lhes respondeu, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa houver se levantado e fechado a porta, e de fora começares a bater a porta, dizendo, Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá, não sei de onde sois. Isso significa, irmãos, que a porta aberta tem tempo para fechar. A porta aberta tem tempo para fechar. Seja pela vinda de Jesus, ou seja pela sua morte e pela minha, a porta vai se fechar. Então não fique enrolando para tomar a decisão certa. Não fique vivendo a vida como se o juízo nunca chegasse. Não viva a vida como se Jesus não existisse. Mas se você optar por isso, fique tranquilo, que assim como eu vou passar pelo juízo, você também vai. Queridos, nós quando fomos chamados e escolhidos por Deus para caminharmos pelo caminho da cruz, o caminho estreito, Ele nos advertiu. Eu vou estar com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas nos deu orientações que nós precisamos seguir. Às vezes as pessoas têm doenças e vão ao médico. Se você não para de fazer isso, você vai morrer. Aí a pessoa para de fazer porque tem medo de morrer. Não é? Aí Jesus diz assim, se você não parar, você vai morrer. E elas continuam. O que é mais importante, a morte física ou a morte espiritual? Eu confio mais no advogado, que diz se eu não assinar o documento eu perco a minha casa. Eu confio no médico, que se eu não tomar um remédio eu paro de fazer, eu morro. Mas eu não confio em Cristo, na palavra dele. De que se eu não parar, ele vai precisar me parar. Sabe qual é a diferença disso? Quando você não é crente, não entregou sua vida para Jesus, você vai parar quando você quiser parar. Se você é de Jesus, Ele vai parar você. Eu posso contar várias ilustrações de pessoas que eu conheço, que Jesus parou. Sabe por quê? Porque pertence a Ele, é filho rebelde. E filho rebelde, Jesus pega e disciplina. Como Ele faz, é como Ele quiser fazer. Mas Ele faz, Ele para. Então, ao voltarmos para as nossas casas hoje, vá pensando exatamente isso. Eu escolhi o caminho certo. Se eu escolhi. Então eu preciso olhar o padrão certo das Escrituras. Mas eu preciso obedecer o que ela diz. Porque senão eu estou vivendo errado, vivendo no lugar certo de modo errado. Que a graça de Jesus nos ajude nisso, irmãos.
ao viver no nosso dia a dia, a gente compreenda essa realidade tão importante. As escolhas revelam a que reino os súditos pertencem. As escolhas revelam a que reino os súditos pertencem. Que reino você pertence? Vamos orar? Deus querido, nosso Pai, obrigado, Deus, por esse texto, talvez o mais difícil do Sermão da Montanha. Talvez o texto mais apertado para nós. Talvez o texto que nos chamasse mais atenção, que nos colocasse contra a parede. Mas eu sei, ó Deus, que o Senhor faz isso porque o Senhor nos ama. Que o Senhor ama a humanidade, que o Senhor ama todas as pessoas, é por isso que o Senhor faz isso. Então, ajude a mim, aos meus irmãos e a todos os amigos que estão no nosso culto hoje, a compreenderem isso, a necessidade de tomarem, de escolherem o caminho certo, o padrão de vida certo e obedecerem. Se nós temos por algum motivo errado, Pai, isso não é muito difícil. Se temos pecado contra o Senhor, e isso não é muito difícil. Se de algum modo temos desobedecido a Tua palavra, que não é muito difícil, Pai, traz à nossa consciência isso. E que nós então confessemos esses pecados ao Senhor. Que nós mudemos a nossa vida, Pai, para continuarmos contando com a Tua graça, com o Teu amor, com a Tua misericórdia. Nós não queremos ser parados pelo Senhor, ó Pai. Nós queremos ser abençoados pelo Senhor, guardados pelo Senhor, dirigidos pelo Senhor. Então molda os nossos corações, chame a nossa atenção, ó Pai, avise-nos, ó Deus, nos advirta pela Tua palavra, Senhor, para que desse modo o Teu Santo Espírito, ao trabalhar os nossos corações, que nós possamos ver os caminhos que nós estamos seguindo. Se há entre nós alguém que ainda, Pai, não tomou uma decisão ao Teu lado, não se reconheceu necessitado, faz esse trabalho com o Teu Santo Espírito, ó Pai, de modo amoroso, como o Senhor sempre tem feito, de modo gracioso, como o Senhor sempre tem feito. Nós Te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de podermos pertencer ao Senhor. Dê-nos uma semana abençoada, Pai. Guarde-nos, ó Deus. E se tivermos conflitos e crises e problemas e situações difíceis, ajuda-nos a suportar, ó Pai, olhando para a cruz de Jesus. Para que a glória toda seja do Senhor e não nossa. Dirija-nos, ó Pai, é o que nós pedimos. E nós oramos assim, ó Deus, e não poderia ser diferente. Nós oramos no nome de Jesus, o nosso maior exemplo de escolha. Obrigado, Deus, porque Jesus escolheu morrer na cruz. Não se acovardou. Teve um padrão verdadeiro. Foi reconhecido pelo Senhor. E recebeu como consequência o nome que é sobre todo nome. O nome de Jesus. Por isso, abençoa-nos, ó Pai. E que, não pela nossa força, não pelos nossos desejos, mas, Pai, pelo Teu Espírito, ajude-nos a caminhar segundo a Tua verdade, a Tua vontade. É o que nós pedimos nesse nome, que é sobre todo nome, hoje e sempre. Amém.